Em uma noite fria de outono, a pequena cidade de Oil City, na Pensilvânia, se preparava para o Halloween de 1992, com casas decoradas e crianças ansiosas por doces e fantasias. Mas o que deveria ser uma celebração cheia de risadas se transformou em um pesadelo que marcaria a comunidade por mais de uma década. Shauna Howe, uma menina de 11 anos cheia de vida, saiu de casa com um sorriso, pronta para uma festa de escoteiras, mas nunca voltou. Seu desaparecimento desencadeou uma busca frenética, revelando pistas perturbadoras e um mistério que desafiou a polícia e assombrou os moradores. O que aconteceu com Shauna naquela noite? As respostas, escondidas em um emaranhado de evidências e suspeitas, só viriam à tona após anos de angústia, em um caso que mudou para sempre a forma como Oil City via o Halloween. Em 1992, Oil City, uma pequena cidade da Pensilvânia com cerca de 11 mil habitantes, carregava cicatrizes de um passado mais próspero, quando a indústria do petróleo atraía famílias em busca de oportunidades. Nos anos 70, porém, a crise econômica mudou o cenário, reduzindo a população pela metade e deixando um ar de estagnação. Era nesse ambiente que Shauna Melinda Howe, uma menina de 11 anos, crescia com sua família. Nascida em 11 de julho de 1981, Shauna era uma criança que encantava quem a conhecia, com seus cabelos castanhos até os ombros, olhos azuis brilhantes, 1,52 metros de altura e apenas 35 quilos. Ela vivia em uma casa simples na West Fair District, num bairro humilde, mas onde as pessoas se sentiam seguras o suficiente para deixar portas e carros destrancados. Junto com ela estavam sua mãe, Lucy Howe, o padrasto, John Brown, seu irmão mais velho, Kerry, de 12 anos, e a irmã caçula, Jennifer, de 5 anos. Apesar das dificuldades financeiras, a família encontrava alegria nas pequenas coisas, especialmente nas tradições que Shauna tanto amava. Shauna tinha um carinho especial pelo outono, quando as folhas douradas cobriam as ruas de Oil City. O Halloween, em particular, era seu momento favorito do ano. Ela adorava planejar fantasias, talhar abóboras com caretas assustadoras e sair com amigos para coletar sacos cheios de doces. Além disso, Shauna tinha uma voz doce que ecoava no coral da igreja local, onde cantava com entusiasmo, e participava ativamente de um grupo de escoteiras, sempre pronta para novas aventuras. Sua energia criativa e seu sorriso fácil a tornavam uma presença marcante, alguém que trazia leveza mesmo em tempos difíceis. Para ela, o fim de outubro não era só uma data, mas uma celebração de tudo que a fazia feliz. No dia 27 de outubro de 1992, Shauna acordou com uma animação especial. Era a véspera do Halloween, e ela tinha planos para uma noite cheia de atividades. Primeiro, participaria de um concerto com suas colegas escoteiras em um lar de idosos, onde cantaria para os moradores. Depois, seguiria para uma festa de Halloween na igreja metodista, que ficava a menos de 1 quilômetro de sua casa. Como a família não tinha condições de comprar uma fantasia nova, Shauna usou sua criatividade para montar um traje de ginasta. Combinou um colã listrado nas cores turquesa e preto, meia calça, luvas longas que cobriam parte dos braços e um par de tênis confortáveis. Orgulhosa do resultado, ela levou a fantasia para a escola, já que não teria tempo de passar em casa antes dos eventos. De manhã, antes de sair, deu um beijo em Lucy, que trabalhava em uma pizzaria e confiava na segurança do bairro para deixar a filha ir sozinha à festa. Ainda assim, sabendo que Shauna temia o escuro, Lucy prometeu pedir alguém para buscá-la depois, uma precaução que, na correria do dia, acabou esquecida. Após o concerto no lar de idosos, Shauna foi com as amigas para a festa na igreja. O ambiente estava cheio de risadas, músicas e crianças exibindo suas fantasias. Por volta das 20 horas, a festa chegou ao fim, e Shauna começou a caminhada para casa ao lado de Joelle, sua amiga próxima. As duas conversaram enquanto desciam a rua, mas, ao chegarem na esquina da Reed Street com a West First Street, a poucos quarteirões de casa, precisaram se separar. Joey sugeriu que Shauna fosse com ela até sua casa, onde o pai de Joey poderia levá-la em segurança, mas Shauna, confiante, recusou. É rápido, só 10 minutos, disse ela, decidida a enfrentar o curto trajeto sozinha. As duas se despediram, e Shauna seguiu em direção à sua rua, sem imaginar que aqueles seriam seus últimos passos livres. Por volta das 20 horas, Dan Padden, um morador local, caminhava pela West First Street quando algo chamou sua atenção. Ele viu uma menina, que mais tarde seria identificada como Shauna, andando sozinha pelo outro lado da rua. Perto dela, um homem se aproximava com passos firmes. Era alto, magro, com uma aparência descuidada, vestindo uma jaqueta militar e um boné que escondia parte do rosto. Em uma mão, ele segurava um cigarro, e a outra parecia pronta para agir. Dan observou enquanto o homem alcançava Shauna, agarrou-a com força e a puxou para trás de uma esquina. Segundos depois, um grito abafado cortou o silêncio. Dan correu na direção do som, mas, ao chegar, viu apenas um sedã vermelho escuro, possivelmente um Chevrolet com placas da Pensilvânia, acelerando para longe. A escuridão e a velocidade do carro impossibilitaram que ele visse o motorista ou anotasse a placa. Sem celular, Dan bateu desesperadamente na porta de uma casa próxima, pedindo à moradora que chamasse a polícia.
Ele relatou que testemunhou: uma menina havia sido levada à força. Às 8 da noite de 27 de outubro de 1992, Lucy Howe, ainda no trabalho na pizzaria onde passava longas horas, pegou o telefone com uma leve inquietação. Ela ligou para casa, esperando ouvir a voz animada de Shauna contando sobre a festa de Halloween das escoteiras. Em vez disso, John Brown, seu padrasto, atendeu e disse que Shauna ainda não tinha chegado. Um frio percorreu Lucy. Ela se lembrou da promessa de arranjar uma carona para a filha, que sempre ficava nervosa ao andar no escuro, mas, na correria do dia, acabou esquecendo. Tentando se acalmar, pensou que a igreja ficava a poucos quarteirões, um trajeto curto em um bairro onde todos se conheciam. Talvez Shauna tivesse parado em algum lugar, ou a festa tivesse se estendido. Mesmo assim, a preocupação começou a crescer como uma sombra. Meia hora depois, às 20h30, a ausência de Shauna já pesava demais para John ignorar. Ele pegou as chaves do carro e saiu pelas ruas escuras de Oil City, refazendo caminho entre a casa na West Third Street e a igreja metodista. O vento frio do outono balançava as árvores, e as ruas estavam silenciosas, exceto pelo som distante de crianças brincando. Ao chegar à igreja, John encontrou o prédio vazio, com as luzes apagadas. Uma mulher que ainda arrumava o salão confirmou que a festa terminara por volta das 20 horas e que todas as outras meninas já tinham ido embora. O coração de John apertou. Ele voltou a percorrer as ruas próximas, chamando o nome de Shauna em voz alta, mas não havia sinal dela. Cada esquina vazia aumentava a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Às 21h30, Lucy fez outra ligação da pizzaria, agora com a voz tremendo. Ainda sem notícias, ela sugeriu a John que Shauna poderia estar com Robert Howe, seu pai biológico, com quem a menina às vezes passava tempo. John não perdeu um segundo. Ligou para Robert, descrevendo a situação com urgência, mas a resposta foi clara. Shauna não estava com ele, e ele não a via desde o fim de semana anterior. A possibilidade de um mal-entendido se dissolveu, e a preocupação virou medo. Lucy pediu para sair mais cedo do trabalho, algo que raramente fazia, e correu para casa, rezando para encontrar Shauna lá, talvez com uma explicação simples. Mas a casa estava quieta, e o quarto da menina, intocado. Quando o relógio marcou 22 horas, Lucy não aguentava mais esperar. De volta a casa, ela fez uma última ligação, dessa vez para os pais de Joel, a amiga que estava com Shauna na festa. A mãe de Joey confirmou que as duas saíram juntas da igreja às 20 horas, mas se separaram na esquina da Reed Street com a West Fast. Joey mencionou que Shauna recusou acompanhá-la até em casa, insistindo que chegaria rápido sozinha, mesmo parecendo um pouco nervosa por causa do escuro. Ao ouvir isso, Lucy sentiu o chão sumir. A imagem de Shauna, tão pequena e com medo da escuridão, andando sozinha, a fez desabar. Ela e John decidiram que não havia mais tempo a perder e chamaram a polícia, com Lucy segurando as lágrimas enquanto tentava explicar que sua filha tinha sumido. Os policiais chegaram à casa dos Howe pouco depois das 22 horas, trazendo cadernos e perguntas detalhadas. Sentados na sala simples, Lucy e John contaram tudo sobre o dia de Shauna. A escola, o concerto no lar de idosos, a festa na igreja, a fantasia de ginasta que ela mesma criou. Cada palavra parecia cavar um buraco maior na esperança de que fosse só um susto. Enquanto anotavam, os policiais mantinham a calma, mas a conversa foi interrompida por um chamado no rádio. Era sobre a denúncia de Dan Padden, um morador que, horas antes, relatou ter visto uma menina sendo puxada por um homem na West Fast Street, perto de onde Shauna foi vista pela última vez. Dan descreveu a cena com clareza. A menina gritou, e um sedã vermelho acelerou para longe. A informação caiu como um raio. Os policiais trocaram olhares, e o caso deixou de ser um simples desaparecimento. Shauna não tinha apenas se perdido, ela foi levada à força. A resposta da polícia foi imediata. Por volta das 23 horas, as estradas que saíam de Oil City começaram a ser bloqueadas. Barreiras foram montadas nas principais saídas, com policiais parando carros, especialmente qualquer sedã vermelho que pudesse se encaixar na descrição de Dan. Cerca de 30 agentes se espalharam pelas ruas da cidade, varrendo becos, terrenos baldios e as calçadas mal iluminadas do centro. Lanternas cortavam a escuridão enquanto ordens eram gritadas. Informações sobre o carro suspeito foram enviadas por rádio para departamentos de cidades vizinhas, como Franklin e Titusville. Como primeira medida, os policiais decidiram checar Robert Howe, o pai de Shauna, uma precaução padrão em casos assim. Robert cooperou, confirmando que estava em casa a noite toda, e foi rapidamente descartado. A busca inicial se concentrou no trajeto entre a igreja e a casa de Shauna, um caminho de menos de 1 quilômetro que agora parecia um labirinto de possibilidades assustadoras. Apesar do esforço, as horas passavam sem nenhuma pista, e a noite engolia qualquer chance de respostas rápidas. Na manhã de 28 de outubro, o desaparecimento de Shauna já não era só uma preocupação da família. A notícia correu como fogo pela pequena Oil City, espalhando-se pelas conversas nos mercados, igrejas e esquinas. Centenas de moradores, tocados pela história da menina que todos conheciam pelo sorriso ou pela voz no coral, decidiram ajudar.
Vizinhos, amigos da escola, membros da igreja e até desconhecidos formaram grupos de busca, andando pelas ruas com fotos de Shauna nas mãos. A família dela, incluindo tios e primos, também se juntou, gritando o nome dela em terrenos abertos e parques. Enquanto isso, Lucy recebeu um pedido difícil da polícia: ficar em casa, perto do telefone, caso os sequestradores ligassem pedindo resgate, uma prática comum em sequestros na época. Para Lucy, era uma tortura. Ela descreveu a sensação como estar presa, andando de um lado para o outro na sala, olhando para o telefone que nunca tocava, incapaz de sair e procurar a filha. Cada minuto em casa parecia uma traição a Shauna, mas ela obedecia, agarrada à esperança de que a menina pudesse voltar. Os policiais, enquanto isso, continuavam um trabalho metódico. Equipes bateram de porta em porta ao longo do trajeto que Shauna faria da igreja até sua casa, perguntando aos moradores se tinham visto algo na noite anterior. Ninguém relatou nada fora do comum, nem um carro estranho, nem um grito, nem uma criança sozinha. Frustrados, os agentes expandiram a busca para além do centro da cidade, chegando às áreas rurais nos arredores, onde florestas densas e construções abandonadas podiam esconder pistas. Voluntários com cães farejadores se juntaram, vasculhando trilhas e riachos, mas o terreno irregular e a chuva fina que começava a cair dificultavam o progresso. Para alcançar mais pessoas, a polícia imprimiu cartazes enormes com a foto de Shauna, mostrando seus olhos azuis e a descrição da fantasia de ginasta. Eles foram pregados em postes, lojas e até nas vitrines de lanchonetes, implorando por qualquer informação. Lucy, com a voz quebrada, apareceu na televisão local, pedindo que quem soubesse de algo trouxesse sua filha de volta. John, ao lado dela, falava com os olhos vermelhos, misturando desespero com uma esperança que parecia mais frágil a cada hora. A cidade inteira parecia segurar o fôlego, esperando por um milagre que ainda não vinha. Na manhã de 29 de outubro de 1992, o terceiro dia de buscas por Shauna Hall em Oil City, a esperança ainda movia os voluntários, apesar da chuva fina que tornava o chão escorregadio. Keith, tio de Shauna, liderava um grupo em uma área florestal ao sul da cidade, perto de Cranberry Township, na direção de Rockland. Eles exploravam Couters Hole, um lugar isolado onde o antigo pontilhão ferroviário se erguia sobre o rio Allegheny, conhecido por ser ponto de camping e festas de jovens. Enquanto caminhavam entre arbustos e trilhas lamacentas, um dos voluntários notou algo brilhando entre as folhas molhadas, perto da base do pontilhão. Era um pedaço de tecido colorido, diferente da vegetação ao redor. Keith se aproximou, subiu com cuidado no pontilhão e, ao pegar o objeto, sentiu o coração parar. Era o colã turquesa e preto da fantasia de ginasta de Shauna, agora úmido e sujo pela chuva. John Brown, o padrasto, foi chamado ao local e, com os olhos cheios de angústia, confirmou que era a roupa que Shauna usará na noite do desaparecimento. A descoberta trouxe um misto de alívio por encontrar uma pista e medo do que ela poderia significar. O colã foi cuidadosamente embalado e enviado para análise forense, que revelou algo devastador: traços de sêmen, permitindo a extração de um perfil de DNA masculino. A presença desse material apontava para uma violência sexual, transformando a busca em um caso ainda mais grave. A polícia intensificou os esforços em Couters Hole, trazendo mais agentes e voluntários para vasculhar cada canto da área. Mas, naquele dia, nada além do colã foi encontrado. Os investigadores começaram a suspeitar que quem quer que tivesse deixado a peça ali poderia ter voltado ao local depois das primeiras buscas, talvez para despistar ou provocar. No dia seguinte, 30 de outubro, a atmosfera em Oil City estava pesada. As buscas continuavam, mas a esperança de encontrar Shauna viva diminuía a cada hora. Por volta das 9 horas, um morador local, que caminhava em Couters Hole para verificar armadilhas de pesca, fez uma descoberta que ninguém queria enfrentar. A cerca de 500 metros de onde o colã foi encontrado, sob o mesmo pontilhão, ele avistou algo entre um tronco caído e uma rocha, próximo à margem do rio Allegheny. Era o corpo de uma criança, de bruços, parcialmente coberto por folhas. Ele correu para chamar a polícia, e os agentes chegaram rapidamente, isolando o local. O corpo estava vestido com shorts, uma blusa de manga curta virada do avesso e meias, mas sem o colã. Sobre o pontilhão, a poucos metros, os policiais encontraram os tênis de Shauna, alinhados de forma estranha, como se colocados com cuidado, ao lado de uma embalagem de bala amassada. Keith foi chamado para identificação e, com o peito apertado, confirmou que era sua sobrinha. A notícia foi levada a Lucy e John, que estavam em casa, ainda esperando por um milagre. Ao ouvir que Shauna fora encontrada morta, Lucy desabou, soltando um grito que John descreveu como algo que nunca esqueceria, uma dor que parecia rasgar o ar. A polícia começou a analisar a cena, suspeitando que o corpo, os tênis e a embalagem foram deixados na madrugada, após as buscas do dia anterior, como um desafio às autoridades. A autópsia, realizada logo depois, trouxe detalhes que tornaram o caso ainda mais doloroso. Shauna morreu por traumatismo contundente na cabeça e no tórax, resultado de uma queda de 10 a 15 metros do pontilhão, que a lançou contra as pedras duras do leito seco do rio. O exame revelou que ela estava viva quando caiu, sobrevivendo por cerca de 20 minutos após o impacto, um pensamento que assombrou a família. Havia arranhões nos joelhos,
sugerindo que ela foi arrastada ou tentou rastejar em uma superfície áspera antes de morrer. Mais devastador ainda, o corpo apresentava sinais de violência sexual, e o DNA masculino encontrado ali correspondia ao perfil extraído do Colan, confirmando que a mesma pessoa estava envolvida nos dois momentos do crime. A polícia notou que a forma como o corpo foi deixado, com os tênis e a embalagem de bala posicionados de maneira quase teatral, parecia uma tentativa de humilhar os investigadores, como se o responsável quisesse mostrar que estava no controle. A descoberta do corpo de Shauna mudou o Ohio City para sempre. Na véspera do Halloween, 31 de outubro de 1992, as autoridades tomaram uma decisão drástica. Cancelaram todas as celebrações da data, algo inédito na cidade. O medo de que outras crianças pudessem estar em perigo levou a comunicados urgentes, pedindo que ninguém saísse após o anoitecer sem um adulto. O crime espalhou uma onda de desconfiança, e o bairro que antes parecia seguro agora era visto com outros olhos. Crianças pararam de brincar nas ruas sozinhas, e pais começaram a acompanhar os filhos até mesmo nas paradas de ônibus. Pior ainda, mensagens assustadoras surgiram em muros e postes, com frases sugerindo que outras crianças poderiam ser alvos, alimentando o pânico coletivo. Em vez das tradicionais festas de Halloween, a comunidade se reuniu em silêncio na noite do dia 31. Centenas de pessoas, carregando velas, caminharam juntas da igreja metodista até o ponto onde Shauna foi vista pela última vez, numa vigília que misturava luto e solidariedade. As chamas tremulando no escuro eram um tributo menina que todos amavam, mas também um lembrete de que a cidade nunca mais seria a mesma. A investigação ganhou força nos dias seguintes, mas também enfrentou desafios. Dan Padden, o morador que testemunhou o sequestro, virou foco inicial da polícia. Os agentes questionaram por que ele não agiu mais rápido, já que viu Shauna ser levada, e o interrogaram várias vezes, buscando inconsistências. Dan, porém, nunca mudou sua história, insistindo no que viu: o homem alto, a jaqueta militar, o carro vermelho. Após exames, ele foi descartado como suspeito, mas a pressão sobre ele mostrou o desespero por respostas. Como muitos crimes envolvem pessoas próximas, a polícia coletou amostras de DNA de todos os homens da família de Shauna: John Brown, Robert Howe, Keith e até Kerry, o irmão de apenas 12 anos. Nenhum deles tinha ligação com o DNA do crime, afastando qualquer dúvida sobre o círculo familiar. A busca por suspeitos cresceu, e mais de 100 homens da cidade, incluindo professores, pais de escoteiras, vizinhos e até alunos mais velhos, passaram por testes de sangue, o método disponível na época. Todos os resultados voltaram negativos, deixando os investigadores sem direção. Entre os primeiros suspeitos estava Bill Krabit, o homem que encontrou o corpo de Shauna. Ele chamou a atenção por estar em Cotters Hall tão cedo e por ter um carro vermelho, como descrito por Dan. A polícia o interrogou por horas, verificando seu álibi e coletando seu DNA, mas ele provou que estava em outro lugar na noite do sequestro, e seu DNA não combinava com o do crime, então foi liberado. Outro nome surgiu de uma denúncia anônima: Ted Walker, um funcionário de uma pizzaria local. Alto, magro, ele era conhecido por um comportamento que incomodava, especialmente com meninas, que evitavam seus abraços insistentes. Ted admitiu ter tido um carro vermelho no passado, mas disse que estava quebrado na época do crime. Sua amostra de DNA também não correspondeu, e, por enquanto, ele foi deixado de lado. Um terceiro suspeito, Michael, morava a poucos quarteirões do local onde Shauna sumiu. Ele levantou suspeitas ao deixar Ohio City logo após o corpo ser encontrado. Anos depois, em 1999, a polícia revistou sua casa e achou um espaço escondido sob a escada, que poderia explicar os arranhões nos joelhos de Shauna, mas Michael, então preso em Connecticut por outros crimes, também teve seu DNA testado, e não era procurado. Para atrair informações, a polícia anunciou uma recompensa, começando com $500 e subindo aos poucos até 15 mil, uma quantia significativa para uma cidade pequena. Cartazes com o rosto de Shauna continuavam em cada esquina, mas as ligações com dicas eram raras e nenhuma levava a algo concreto. Em 1995, já sem avanços, os investigadores chamaram Robert Ressler, um ex-agente do FBI especialista em criar perfis de criminosos. Após estudar o caso, Ressler trouxe uma nova perspectiva. O crime provavelmente envolveu mais de uma pessoa. Ele apontou que o sequestro foi rápido demais para uma única pessoa, e a falta de marcas de cordas ou amarras no corpo de Shauna sugeria que ela foi segurada por alguém durante o tempo em que esteve desaparecida. A teoria abriu novas possibilidades, mas, sem nomes ou provas, a investigação continuou patinando, enquanto Ohio City tentava conviver com a dor de uma ferida que não fechava. Os anos após a tragédia de Shauna Hall em Ohio City foram marcados por um vazio que parecia não ter fim. A cidade, ainda abalada, enfrentava o medo de que algo semelhante pudesse acontecer novamente. Em 30 de julho de 1995, quase 3 anos após o crime, um novo incidente trouxe à tona memórias dolorosas. Uma jovem de 22 anos caminhava pela Second Street, não muito longe do local onde Shauna foi levada, quando um homem a atacou. Ele tentou forçá-la a entrar no porta-malas de um carro, mas ela lutou com todas as forças, gritando e se debatendo até conseguir escapar.
Ofegante, ela correu para a polícia e descreveu o agressor, apontando características que levaram os agentes a um nome conhecido: James G. O'Brien. Jim, junto com seu irmão Timothy T. O'Brien, era figura temida na cidade. Ambos tinham longas fichas criminais, com passagens por roubo, assédio e até agressões sexuais contra adultos e crianças. No trabalho, colegas os descreviam como pessoas que intimidavam, sempre com olhares ou comentários que deixavam os outros desconfortáveis. A polícia, porém, acreditava que Jim e Tim estavam presos na época do sequestro de Shauna, em outubro de 1992, por outros crimes. Por isso, sem coletar amostras de DNA ou investigar mais a fundo, os irmãos foram descartados como suspeitos, e o caso da jovem ficou como um susto isolado, mas inquietante. 2 anos depois, em 29 de outubro de 1997, outro golpe atingiu Iowa City, reacendendo o terror do passado. Chanel Freeman, uma menina de apenas 4 anos, brincava no quintal de casa quando desapareceu. Era uma tarde comum, e a mãe dela vigiava de perto, mas, em um piscar de olhos, Chanel sumiu. Crianças que brincavam por perto contaram à polícia que viram a menina seguindo um homem vestido de preto, que parecia ter chamado a atenção dela com algo. A notícia espalhou pânico, especialmente por ser tão próxima do Halloween, uma data que já carregava o peso da perda de Shauna. Moradores começaram a sussurrar que um criminoso perigoso ainda rondava a cidade, talvez o mesmo que tirou Shauna. A polícia montou buscas urgentes, vasculhando bairros e áreas afastadas, enquanto a comunidade se unia mais uma vez, temendo o pior. Durante essas buscas, um jovem de 17 anos, Nicholas Boven, chamou a atenção dos policiais. Ele parecia nervoso, desviando o olhar sempre que era abordado. Pressionado por um agente, Nicholas desabou e confessou algo horrível. Ele havia abusado e matado Chanel, escondendo o corpo em uma cova rasa perto de onde ela sumiu. Ele levou a polícia até o local, confirmando a tragédia. Como Nicholas tinha apenas 12 anos em 1992, os investigadores acharam improvável que ele estivesse ligado a Shauna, e testes de DNA comprovaram que não havia conexão. Ainda assim, o caso de Chanel deixou a Iowa City em alerta, com pais trancando portas e proibindo crianças de brincarem fora de vista. Em 1998, o caso de Shauna, que já esfriava nos arquivos da polícia, ganhou um novo fôlego com a chegada do detetive Richard Graham. Determinado a dar respostas à família Howe, Graham fez uma promessa pessoal a Lucy: ele não descansaria até descobrir a verdade. Mesmo lidando com outros 72 casos, ele dedicava noites a reler cada página dos relatórios, procurando detalhes que poderiam ter passado despercebidos. Sua obsessão pelo caso o levou a revisar as fotos da autópsia de Shauna, e algo chamou sua atenção: uma marca na bochecha da menina, visível nas imagens, mas nunca mencionada no relatório original. Intrigado, ele procurou Albert Villinger, o legista que examinou o corpo anos antes. Villinger analisou as fotos novamente e confirmou que a marca era pegada de um sapato, um sinal de violência brutal que sugeria que Shauna havia sido chutada ou pisada. Ele também apontou outro detalhe: a falta de marcas de cordas ou fitas no corpo indicava que Shauna ficou em cativeiro por dias sem ser amarrada, o que reforçava a ideia de que mais de uma pessoa esteve envolvida, controlando-a com intimidação ou força. Essas descobertas deram a Graham uma nova direção, mas também mostraram como a investigação inicial deixou lacunas. Em 2001, uma conversa casual com outro policial trouxe à tona um nome que Graham não esperava: os irmãos O'Brien. O colega mencionou que Jim e Tim eram suspeitos informais na época do crime, conhecidos por aterrorizar quem cruzasse seus caminhos. Curioso, Graham mergulhou nos registros criminais e fez uma descoberta surpreendente. Ao contrário do que a polícia pensava em 1995, os irmãos não estavam presos em outubro de 1992. Eles tinham sido soltos sob fiança em julho daquele ano, por outros delitos, e só voltaram para a cadeia dias após o sequestro de Shauna, por novas infrações. A informação acendeu um alerta, e Graham decidiu que era hora de investigar os dois de perto. Ele começou por Timothy, que cumpria a pena por atacar uma menina de 16 anos. Quando solicitado a dar uma amostra de DNA, T hesitou, exigindo um advogado antes de ceder, um comportamento que só aumentou as suspeitas. Em 2002, Graham conseguiu também o DNA de Jim, preso por tentativa de sequestro. Enquanto esperava os resultados, uma nova peça se encaixou. Em janeiro de 2002, um homem que dividiu cela com Tim entrou em contato com a polícia. Ele contou que, durante um jogo de cartas na prisão, Tim deixou escapar algo assustador, dizendo que colocou Shauna no porta-malas de um carro e jogou seu corpo de uma ponte. A história bateu com os detalhes do crime, e Graham sentiu que estava mais perto da verdade do que nunca. A investigação tomou um rumo ainda mais intrigante quando Graham começou a explorar conexões antigas. Ele descobriu um relatório quase esquecido. Em 29 de outubro de 1992, o mesmo dia em que o colã de Shauna foi encontrado, o corpo de bombeiros de Iowa City foi chamado para apagar um incêndio no quintal de Ted Walker, o homem da pizzaria que já tinha sido interrogado anos antes. Ted queimou um carro vermelho, o que na época foi tratado como um incidente sem importância, já que vizinhos confirmaram o fato, mas ninguém o ligou ao caso. Agora, com novas suspeitas, Graham decidiu chamá-lo para um novo interrogatório em 2002. Confrontado com o incêndio e possíveis laços com os irmãos O'Brien,
Ted ficou visivelmente nervoso. Primeiro, ele disse que soube do sequestro pelos irmãos, que teriam rido da polícia por não encontrá-los. Depois, mudou a história, alegando que tudo era para ser um trote, sequestrar uma criança conhecida, assustar a cidade e devolvê-la sem causar mal. Por fim, cedeu mais. Admitiu que abordou Shauna na rua, perguntando se ela vendia biscoitos de escoteira, e a entregou a Tim, que a colocou em um carro dirigido por Jim. Ted jurou que não participou de nada além disso, dizendo que ouviu gritos em sua casa mais tarde e foi ameaçado pelos irmãos, que mencionaram seu filho pequeno para silenciá-lo. Cada versão parecia mais instável que a anterior, mas Graham não tinha provas físicas para segurá-lo ainda. A investigação ganhou força quando Dan Padden, a testemunha do sequestro, viu Ted em um noticiário local. Ele ligou para a polícia imediatamente, dizendo que, com 90% de certeza, Ted era o homem que viu agarrando Shauna naquela noite. A memória de Dan, mesmo após anos, trouxe peso à suspeita. Com isso, em 14 de março de 2002, Graham conseguiu mandado para revistar a casa de Ted, na Laurel Avenue, um lugar simples a poucos quilômetros do centro de Oil City. Os policiais passaram horas procurando qualquer sinal de que Shauna esteve ali, marcas, objetos, qualquer coisa que indicasse cativeiro. Apesar do esforço, nada concreto foi encontrado, nenhum traço direto que ligasse a casa ao crime. Ainda assim, as contradições de Ted, a queima do carro e a confiança de Dan mantinham o caso vivo, com Graham determinado a não deixar essas pistas escaparem como as da primeira investigação. Após anos de investigação, o caso de Shauna Hall finalmente chegou ao tribunal, trazendo à tona a verdade que Oil City esperava e temia. Em 3 de julho de 2004, Timothy O'Brien, então com 39 anos, e James O'Brien, com 33, foram formalmente acusados de sequestro, estupro e assassinato de Shauna. No dia seguinte, 4 de julho, Ted Walker, de 46 anos, também foi preso, mas como cúmplice. Para reduzir sua pena, ele aceitou um acordo. Testemunharia contra os irmãos O'Brien em troca de responder apenas por assassinato em 3º grau. A notícia das prisões correu pela cidade, reacendendo memórias dolorosas, mas também dando a Lucy Hall e sua família uma chance de justiça, mesmo que isso não apagasse a perda. O julgamento dos irmãos O'Brien foi marcado para o condado de Indiana, longe de Oil City, porque o caso era tão conhecido que encontrar um júri imparcial na cidade seria impossível. As audiências de Ted Walker aconteceram separadamente, mantendo foco nos papéis distintos de cada um. Quando o julgamento principal começou, a sala do tribunal estava lotada, com repórteres, moradores e a família de Shauna, todos esperando entender o que aconteceu naquela noite de outubro de 1992. Testemunhos e evidências pintaram um quadro devastador. Na noite do sequestro, os 3 homens planejaram o que chamaram de trote para humilhar a polícia local, escolhendo uma criança como alvo para causar impacto. Ted, que trabalhava na pizzaria e conhecia Shauna, a viu caminhando sozinha e a abordou, usando sua familiaridade para ganhar confiança. Ele a entregou aos irmãos, que a colocaram em um carro vermelho e a levaram para a casa de Ted. Lá, Shauna sofreu abusos por parte de Jim, enquanto era mantida sem cordas ou amarras, provavelmente sob ameaça constante dos 3, durante 2 dias. Na noite de 29 de outubro, eles a levaram para Coulter's Hall, onde mais abusos aconteceram, e o colã dela foi deixado como um desafio às autoridades. Na madrugada do dia 30, ainda viva, Shauna foi jogada do pontilhão ferroviário, sofrendo ferimentos que a mataram após minutos de agonia. Para apagar rastros, o carro vermelho foi queimado logo depois. As provas apresentadas no tribunal eram difíceis de contestar. O DNA encontrado no colã de Shauna e em seu corpo foi diretamente ligado a Dee O'Brien, confirmando sua participação nos abusos. Um testemunho crucial veio de um homem que dividiu cela com Tia na prisão, que repetiu a história que ouviu durante um jogo de cartas. Tia admitiu ter colocado Shauna no porta-malas e jogado seu corpo de uma ponte, detalhes que só alguém envolvido saberia. Além disso, Dan Padden, a testemunha do sequestro, reforçou a presença de Ted ao confirmar que ele era o homem que viu naquela noite, e o incêndio do carro no quintal de Ted, registrado pelos bombeiros, conectava todos ao crime. Cada peça parecia fechar o quebra-cabeça que a polícia levou anos para montar. A defesa de Ted tentou pintá-lo como vítima das circunstâncias. Seus advogados disseram que ele agiu sob pressão dos O'Brien, com medo do que poderiam fazer ao seu filho pequeno, e insistiram que ele não teve parte na morte de Shauna. No tribunal, Ted mudou sua história mais uma vez, dizendo que, ao voltar para casa, Shauna já não estava lá, uma tentativa de parecer menos culpado. A tática não convenceu. Já os advogados dos irmãos O'Brien apontaram o dedo para Ted, alegando que ele era o verdadeiro responsável. Tentaram explicar o DNA de Dee no colã como resultado de um encontro sexual não relacionado, mas os promotores mostraram que a quantidade de material genético só podia vir do crime, destruindo a teoria. As contradições e a força das evidências deixaram pouco espaço para dúvidas. Após 17 horas de deliberação, em 26 de outubro de 2005, o júri entregou seu veredicto. Timothy e James O'Brien foram considerados culpados de assassinato em 2º e 3º graus, sequestro e estupro. O juiz foi claro ao anunciar a sentença: prisão perpétua sem chance de liberdade condicional.
Ele destacou que a morte de Shauna foi um ato cruel para esconder os abusos, garantindo que os irmãos nunca mais pisassem fora da cadeia. Ted Walker, em seu julgamento separado, declarou-se culpado de assassinato em terceiro grau e sequestro, recebendo 40 anos de prisão. Mais tarde, ele tentou voltar atrás na confissão, pedindo para mudar seu depoimento, mas o tribunal negou o pedido, mantendo a pena. Quando as sentenças foram lidas, Lucy Howe, sentada na primeira fila com os olhos marejados, sentiu um peso sair dos ombros, mas também a certeza de que nada traria Shauna de volta. O julgamento encerrou um capítulo longo e doloroso, mas as cicatrizes em Ohio City continuariam abertas por muito tempo.